Vamos falar agora sobre o dossiê Agrotóxicos e Violação dos Direitos Humanos no Brasil, realizado pela Terra de Direitos e Campanha Permanente contra os Agrotóxicos. E uma das conclusões dessa pesquisa é de que as pessoas atingidas por agrotóxicos não conseguem reparação na justiça. A gente vai falar sobre esse assunto com a Nayara Bittencourt, ela que é advogada da Terra de Direitos e coordenadora da pesquisa. Oi, Nayara, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nayara, bom, vocês analisaram aí 30 casos, né? 30 de intoxicações em comunidades camponesas, de agricultores familiares, quilombolas, indígenas, de todo o Brasil. Desses 30, 12 afetaram os camponeses e agricultores familiares, 3 afetaram os povos indígenas, 3 nas comunidades quilombolas, 3 em comunidades tradicionais, outras, 3 trabalhadores rurais, 2 foram de mortandade de abelhas, e ainda temos 2 atingidos em escolas rurais e outros 2 populações urbanas. Bom, já fiz um pequeno resumo aqui dos atingidos, né? Justamente para você contar para a gente agora, Nayara, quais as dificuldades, né, das pessoas atingidas por agrotóxicos na luta por reparação na justiça. Quais são essas dificuldades? Então, Marilu, nós encontramos vários entraves, então nós estudamos esses 30 casos em todos os estados brasileiros, alguns estados até estudamos mais de um caso, e nós tentamos buscar até casos judicializados, né, justamente para que a gente pudesse analisar as teses jurídicas utilizadas, como os tribunais encararam essa violação e se as vítimas de fato foram reparadas e aqueles que causaram os danos foram responsabilizados ou não. Então, esse foi uma base da pesquisa, né? Uma metodologia da pesquisa. Bom, o que nós encontramos nesses casos a maioria dos casos não houve judicialização, então o caso nem chegou ao Poder Judiciário para apreciação, então desses, somente 13 foram judicializados, né? A maioria dessas judicializações são ações civis públicas, mas a maioria chegou a ter uma possibilidade de reparação dentro do Poder Judiciário, né? Alguns até houve reparação ou pelo menos parcial, ou responsabilização dos agentes sem necessidade de passar pelo judiciário, por exemplo, num termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público ou do Trabalho ou o Ministério Público Estadual. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, porque o que nós comprovamos aqui é que a maioria das vítimas não são reparadas, né, pelos danos que sofreram. Desses casos todos que nós analisamos, 27, as vítimas não foram reparadas e só 3 desses casos as vítimas foram parcialmente reparadas, não integralmente reparadas. E aí a gente tem uma série de entraves que nós encontramos que mostram essas dificuldades de acesso à justiça. Por exemplo, as vítimas têm alguma dificuldade, primeiro, em relação à fiscalização dos órgãos de controle. Então, esses órgãos sequer vão ao local, ou eles vão com muita demora, muita morosidade. Isso dificulta a produção de provas, por exemplo, para reparar ou para responsabilizar aquelas pessoas que causaram o dano. Essas pessoas não são atendidas em loco, ou seja, naquele local em que aconteceu o dano. Em vários casos, nós também percebemos que há uma insuficiência normativa dos estados, por exemplo, especialmente em relação à pulverização terrestre de agrotóxicos. Também nós identificamos dificuldade em casos em que as pessoas têm medo de denunciar ou sofrem ameaças pelos conflitos socioambientais que estão ali presentes, mas basicamente todos os casos apresentam alguma omissão do Estado, né? Omissão daqueles órgãos que deveriam fiscalizar ou responsabilizar esses agentes violadores. E, Nayara, a comprovação do nexo causal também é difícil, né? É muito difícil. E até em todos esses casos que nós analisamos, em nenhum houve a inversão do ônus da prova, o que facilitaria, por exemplo, a identificação desse nexo causal. O que seria isso? Cabe às vítimas hoje demonstrarem e provarem todos os danos que sofreram. Então, aquela pessoa que já foi atingida, já foi intoxicada, toda aquela coletividade, ela tem que comprovar com laudos técnicos, laudos de saúde, laudos agronômicos, laudos de água, de solo, ou seja, são provas caras, provas difíceis. Isso, hoje, na maioria dos casos que nós analisamos, os juízes consideraram que é a vítima, né, aquela coletividade afetada que tem que provar.
E o que nós sustentamos é que deveria ocorrer uma inversão do ônus da prova, ou seja, aquele que causou o dano é que deveria provar que não causou, se é que, né, se ele não causou. Então, e também isso simplificaria essa comprovação do nexo de causalidade, né, do dano e da causa do dano. Então, o que nós percebemos é que essa tese, embora ela seja até respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, na prática, ela não tem sido aplicada nos casos. E, Nayara, chama bastante a atenção de que 70% das contaminações foram decorrentes de pulverização aérea. Né? E muitos estados ainda permite, a maioria, né, digamos assim, dos estados brasileiros ainda permite esse tipo de pulverização. Eu gostaria que você falasse sobre a gravidade, né, dessa forma de se colocar o agrotóxico na terra, nas plantações, e também e o prejuízo, né, que isso causa às pessoas. E temos aí alguns fatos, enfim, bastante já conhecidos da imprensa. Eu queria que você destacasse alguns deles também. Certo. De fato, 21 desses casos, eles são decorrentes de pulverização aérea de agrotóxicos. E aí o que nós percebemos é que essa forma de aplicação, ela tem se apresentado como uma grave violadora de direitos humanos, especialmente direitos humanos coletivos, nessas comunidades rurais, né? Então, ela é uma forma de aplicação que ocasiona com mais intensidade a deriva, né? Ou seja, aquela dispersão de moléculas, de partículas pelo ar, que podem ir para a água, que podem ir para o solo, que vão para a casa das pessoas, e a distância que é garantida para aplicação pelo Ministério da Agricultura, que é de 500 metros, por exemplo, de uma moradia, ela é uma distância insuficiente. Né? Em vários casos, nós percebemos que a distância não foi cumprida ou que havia alguma irregularidade, mas mesmo nos casos em que a distância foi cumprida, de fato, os danos aconteceram. Então, essa é uma medida que necessita maior atenção do poder público nessa forma de aplicação e uma maior regulação. Por exemplo, na União Europeia, desde 2009, não se pode passar agrotóxico por avião. Então, já demonstra que, né, há países já avançados há bastante tempo e nós ainda permitimos com muita flexibilidade. Inclusive, por exemplo, houve flexibilizações normativas nesses últimos anos que diminuíram a distância, por exemplo, para a aplicação da banana, na cultura da banana, ou que também estabeleceram que a distância para aplicação por drone, né, uma aeronave remotamente pilotada, é de 20 metros de uma casa. Essa distância é muito insuficiente, ela não protege nada a população que de alguma forma está exposta a agrotóxicos extremamente perigosos. E aí, Exato. bom, você pediu que a gente citasse alguns casos, desculpa, Marilu, por exemplo, o caso de Buriti, no Maranhão, foi um caso que ocasionou diversos danos, inclusive em crianças que tiveram intoxicações e problemas de pele, ocorreu mortandade de animais. No caso de Nova Santa Rita, agora no Rio Grande do Sul, no ano passado, também foi um caso bastante emblemático, que ocasionou perdas às produções agroecológicas dos assentados. Tem o caso também de Rio Verde, em Goiás. Enfim, inúmeros casos que nós analisamos que, até o momento, não houve uma reparação efetiva a essas pessoas que foram contaminadas. Exato. Inclusive, uma pessoa, uma liderança foi morta justamente por lutar contra esse tipo de pulverização, não é isso, Nayara? Foi a liderança Zé Maria do Tomé, foi um trabalhador rural de Limoeiro, no norte, no Ceará, e ele tinha essa luta emblemática, né? Ele era uma liderança muito aguerrida no combate a essas violações que ele e a sua comunidade sofria. E de tanto denunciar, o Zé Maria do Tomé ele foi assassinado, né, em Limoeiro do Norte, né, justamente as pessoas que mataram Zé Maria do Tomé não foram responsabilizadas na sua integralidade agora no Ceará, e em decorrência disso até o Ceará aprovou uma lei estadual em 2019 que garante que não se possa passar agrotóxicos por aviões no estado do Ceará. É o primeiro estado do Brasil, pioneiro, e já tem demonstrado com medidas bastante efetivas, né, essa proibição tem reduzido os danos das pessoas que são contaminadas ou intoxicadas pela deriva de agrotóxicos por aviões. Exato. Eu lembro do José Maria do Tomé, enfim, nós fizemos aqui, Nayara, na Rádio Brasil Atual, uma série que se chama Envenenados, já há alguns anos, e um dos capítulos era justamente dedicado ao José Maria do Tomé, contando
toda essa tragédia. E a gente pode lembrar que essa pulverização aérea está sendo também utilizada como arma química, né, Nayara? Exatamente, Marilu. Isso é uma preocupação muito grande, e agora com a possibilidade do uso de agrotóxicos por drones, nós também temos visto que os drones também têm sido utilizados como arma química. Nós percebemos até que houve uma utilização de agrotóxicos em drone, inclusive em manifestações de pessoas, né? Inclusive uma manifestação, por exemplo, em apoio ao ex-presidente Lula, houve uma passagem de agrotóxico por drone. Ou seja, são instrumentos que têm sido utilizados como expulsão territorial, amedrontamento das comunidades, ameaças, e isso é bastante grave, né? A gente não tem percebido que o poder público tem adotado uma postura mais enérgica para coibir esse tipo de ameaça, esse tipo de violação a essas comunidades. Exato, estava vendo aqui o dossiê, né, Nayara, e chama a atenção que até o maracujá sumiu. Eu estou colocando dessa maneira para justamente você contar essa história que realmente é inacreditável, né? Justamente nessa tentativa de conseguir provas, né? Conta esse episódio, Nayara. Esse é um episódio que ocorreu em Nova Santa Rita, né, um caso que a gente já mencionou aqui, no Rio Grande do Sul, em que o Ministério da Agricultura coletou algumas amostras, né, de culturas que foram afetadas pela prática da deriva, né, da pulverização aérea de agrotóxicos lá em Nova Santa Rita. Então, coletou uma série de amostras dos assentados, né, que comprovariam, por exemplo, que tipo de agrotóxico foi utilizado, qual era a quantidade, enfim, comprovaria, justamente faria o que a gente conversou, né, do nexo de causalidade, né, seria a prova viva, por exemplo, em que houve aquela contaminação. E aí a gente já tem vários problemas. Nesse caso, por exemplo, o Ministério da Agricultura demorou para fazer essa fiscalização em loco, nessa comunidade, inclusive fez depois da ocorrência de chuvas, né, demorou pelo menos 2 semanas para fazer essa fiscalização, coletar essas amostras, e quando elas foram coletadas, por exemplo, elas foram enviadas por um laboratório em Goiás. Só que o laboratório de Goiás, né, que é credenciado pelo Ministério da Agricultura, disse que não poderia coletar, fazer todas as análises de todos os agrotóxicos que estariam presentes nessa amostra de maracujá. Bom, então ele foi enviado para outro laboratório, depois para outro laboratório credenciado do MAPA, ou seja, passou por 3 laboratórios, e essa amostra de maracujá no meio do caminho foi perdida. Ou seja, a gente perdeu uma prova extremamente relevante, né, uma prova que foi coletada ali no local e que não pode ser substituída, porque já passou o tempo, né, não tem mais a qualidade da prova. Isso foi por uma dificuldade de fiscalização e das devidas diligências, né, que o poder público deveria tomar nesse caso. E, Marilu, esse caso de Nova Santa Rita é um caso que teve acompanhamento jurídico exemplar. Então, tinha advogados lá que têm um conhecimento jurídico e profundo sobre o tema que não acontece na maioria dos casos. E nós nos perguntamos, imagina os casos em que não há assessoria jurídica qualificada, como foi no caso de Nova Santa Rita. Exato. Agora, existe aí o risco, né, do projeto de lei 1459/2022, que a gente conhece como pele do veneno, existe a possibilidade de ser aprovado, apesar que no Senado as coisas são diferentes em relação à Câmara dos Deputados. Mas eu queria que você falasse sobre esse PL, né? Quer dizer, todos os ambientalistas, as pessoas ligadas na defesa dos direitos humanos, todos estão imbuídos assim em lutar contra esse projeto de lei, né, Nayara? De fato, esse projeto é uma preocupação já de longos anos, né, da sociedade civil, mas de instituições de pesquisa, inclusive de instituições do próprio sistema de justiça, Ministério Público do Trabalho, vários ministérios públicos estaduais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, a Brasco, a Fiocruz, né? Inclusive a própria Anvisa e o IBAMA já se manifestaram contrários às mudanças que pretende o projeto de lei, né, que nós chamamos de pacote do veneno. E agora ele está no Senado, ele está tramitando na Comissão de Agricultura do Senado, ainda não foi aprovado na Comissão de Agricultura, provavelmente agora ele está nesse intervalo eleitoral, né, justamente em que os senadores estão preocupados com esse momento eleitoral, mas a nossa preocupação é que assim que se encerrem as eleições agora, nesse próximo fim de semana, esse projeto possa voltar à pauta do Senado.
E aí nós temos que, de fato, ter uma boa mobilização da sociedade civil, das pessoas envolvidas, para que pressionem também esses parlamentares para que não retrocedam ainda mais no que já tem sido bastante flexibilizado no Brasil, né? Esse projeto, caso seja aprovado, é um retrocesso sem tamanho. Exato, por isso a preocupação agora de se votar em parlamentares comprometidos, né, com a defesa do meio ambiente, com a defesa dos direitos humanos, né? Exatamente. Inclusive, Marilu, fica como recomendação que a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida tem uma lista no seu site que você pode filtrar todos os parlamentares que votaram a favor do pacote do veneno. Então, por estado, é possível identificar aqueles parlamentares que foram favoráveis a esse retrocesso, e aí também já pode até riscar da sua colinha, caso tenha sido indicado como um provável parlamentar, né, um candidato que você votaria. Enfim, só resumindo aqui em relação a esse importante documento, já está encerrando, né, Nayara? A impressão que dá é que essas pessoas que foram intoxicadas, elas estão realmente completamente abandonadas, né? Elas não conseguem fazer valer os direitos delas, elas estão doentes, né? Isso a gente nem está falando da outra parte, né? Enfim, que não é aquela intoxicação aguda, mas aquela mais crônica, aquela que demora muitos, né, anos para se desenvolver, que é proveniente do agrotóxico. Mas essas pessoas que foram intoxicadas, essa intoxicação aguda, enfim, as pessoas estão sofrendo e estão abandonadas. A gente pode dizer isso, né? Podemos, abandonadas, silenciadas, né, e sem acesso à justiça. São essas algumas das conclusões desse dossiê. E aí também há uma série de recomendações para que a gente consiga mitigar um pouco esses danos. Né, alguns passos, inclusive recomendações ao sistema de justiça, né, o próprio Poder Judiciário, seus órgãos, suas instituições. Tem recomendações para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas e para o Congresso Nacional. E também tem recomendações para os órgãos de fiscalização e controle e para o Poder Executivo. Então, é possível adotar medidas que mitiguem um pouco esses danos, né, ou facilitem esse acesso à justiça. Tá certo, Nayara. A gente agradece demais aqui a sua participação. Forte abraço para você, até uma próxima e parabéns por esse dossiê tão importante para o Brasil, viu? Obrigada, Marilu. Um bom dia a todas e todos que nos assistem. Bom dia, um abraço. A gente falou aqui com a Nayara Bittencourt, advogada da Terra de Direitos e coordenadora dessa pesquisa. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.